Eu sou a Juliana Freitas, Head de Relações com Investidores e Marketing da VBI. Hoje eu vim apresentar o Video Report referente ao mês de setembro de 2023. Nesse mês, essas foram as distribuições de rendimento dos fundos VBI, com destaque para o PVBI, que aumentou seus rendimentos para 0,70 centavos por cota, e o BARI11, que a partir desse mês passou a ser gerido pelo nosso time. Agora, para falar um pouco sobre o panorama de mercado referente ao mês de setembro, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Bom, no mês de setembro o mercado celebrou aí um corte na taxa de juros de 50 basis points, de 13,25 para 12,75. Então, diante disso, o IFIX teve uma variação ligeiramente positiva, 0,2%, puxada mais uma vez pelos fundos de tijolo, que variaram 1 ponto percentual positivamente. Por outro lado, os fundos de papel, diante de uma inflação mais baixa e uma perspectiva de juros mais baixo, variaram negativamente 0,4%. No ano, o acumulado segue sendo puxado pelo tijolo, com essa dominância da visão de reversão do ciclo da alta na taxa de juros, com o IFIX andando 12,8%, e os fundos de tijolo variando 18% no ano positivamente. Por outro lado, acho que vale olhar para frente. O que a gente espera para os próximos meses? Ao longo de setembro, por mais que o mercado tenha celebrado essa corte na taxa de juros aqui no Brasil, a gente observou a conflagração do conflito no Oriente Médio, o aprofundamento da crise na Ucrânia, então diversos fatores que embutiram um certo grau de inflação nos últimos anos tornaram-se mais agudos ainda no mês de setembro e início de outubro. Com isso, há uma expectativa de inflação sob pressão no mundo inteiro, a manutenção dela e até o seu aprofundamento, diversos outros, a percepção de risco geral do mercado aumenta, com isso a taxa de juros lá fora, nos Estados Unidos especialmente, aumentou muito, sensivelmente. Então você pega um bond americano com vencimento de 5 anos, a taxa de juros subiu de 4,3% no início de setembro para 4,7% ao final de setembro, e no início de outubro ela chegou a 5% ao ano. Isso significa que no Brasil, naturalmente, as taxas de juros também de longo prazo se elevaram. No mesmo vértice, de 5 anos na curva de juros, ela saiu de um patamar próximo a 5 baixo, ali 5,1, 5,2, voltou para muito próximo de 6% ao ano. Isso deve se refletir naturalmente na precificação dos fundos imobiliários. Então, com isso, significa que o mercado espera que a taxa de juros no Brasil vai demorar mais, a spot, na taxa Selic, vai demorar mais para ser cortada. Com isso, você tem um reflexo natural no preço dos fundos imobiliários, principalmente nos fundos de tijolo. Então a gente espera para os próximos meses, outubro, novembro e dezembro, e aí, naturalmente no decorrer dos meses nós vamos entendendo para qual caminho, especialmente a taxa de juros vai a partir da taxa de juros no exterior, refletindo na taxa de juros local, mas a nossa expectativa para os próximos 3 meses são meses nos quais a gente espera que possam haver certos reflexos negativos na precificação dos fundos imobiliários de maneira geral, e aí, naturalmente, especialmente nos fundos de tijolo. Então, assim como o tijolo, num cenário de corte de juros e inflação mais baixa, foram os que puxaram aí, o IFIX para cima nesse ano, agora, aí, numa reversão, numa potencial reanálise de todo esse cenário, principalmente sobre juros e inflação, esses fundos imobiliários de tijolo podem ser os mais afetados. Naturalmente, os fundos de papel acabam sendo um pouco de porto seguro, um pouco de liquidez. Também é interessante no momento quanto esse para aproveitar a reprecificação aí dos fundos imobiliários potencialmente para baixo nesses próximos meses. Agora, para trazer as atualizações dos FIIs de Office da casa, passa a palavra para Natália Landi, Portfólio Manager do segmento. Nesse mês de outubro, tivemos movimentações importantes de locação nos fundos de Office. A primeira foi em 9 de outubro, que o fundo PADC assinou um novo contrato de locação de 650 metros quadrados no Central Vila Olímpia, com a empresa CJ International. Com essa nova alocação, e após o término do período de carência, a receita imobiliária do fundo será impactada positivamente em aproximadamente 2 centavos por cota. Esse novo contrato, ele liquida aí a vacância do fundo, ou seja, 100% de ocupação. Outra delas foi no fundo TRNT, onde comunicamos em fato relevante que o Senu Torre Norte recebeu a Sonda como novo inquilino. A alocação se deu no 19º andar inteiro, onde, após o término da carência concedida, teremos um impacto positivo na receita imobiliária do fundo de 4 centavos por cota. Essa área era anteriormente ocupada por outro locatário, a Atos, que devolveu o espaço no mês de outubro e passou a alugar
uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados no 35º andar. Além disso, a gente também teve locação no PVBI, onde a gente fez a primeira locação do Union Faria Lima, para a empresa Cleary. Um andar inteiro totaliza aí quase 700 metros quadrados. A gente deseja boas-vindas a esses novos locatários. Por fim, no BLCA, comunicamos um fato relevante no dia 19 de outubro sobre a venda das unidades do 11º andar do edifício Pátio Vitor Malzoni. O valor da transação é de aproximadamente 96 milhões de reais, a serem pagos em até 20 dias corridos, a contar da superação das condições precedentes previstas no compromisso de venda e compra. Falando um pouco sobre o LVBI 11, no dia 6 de outubro encerramos a 4ª emissão de cotas do fundo, que tinha como objetivo o pré-pagamento da alavancagem atrelada ao CDI, a aquisição do SBC-FI, detentor do ativo Scania, e a recomposição de caixa do fundo. Com o montante captado de 285,8 milhões, a oferta que teve como coordenadores o Itaú, o Safra e a XP teve participações de mais de 10 mil cotistas. Com esta emissão, o patrimônio líquido do fundo irá para aproximadamente 1,6 bilhões. Também no dia 6 de outubro, o LVBI realizou a recompra antecipada de créditos imobiliários representados por CCIs pelo valor de mais de 152 milhões. Além disso, o prazo de envio dos votos da AGE foi prorrogado até o dia 11 de novembro. Para saber mais sobre as deliberações e o passo a passo para votar, acesse o nosso canal no YouTube e assista ao vídeo sobre a AGE. Essas foram as atualizações do mês de setembro. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse o site dos fundos. Esse Video Report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado em forma de vídeo ou de podcast. Siga a VBI no LinkedIn e no Instagram para acompanhar todas as novidades da casa. Muito obrigada e até o mês que vem!